Sejam muito bem-vindos ao Líderes de E-Commerce, o podcast do Com Ecom Educação. Eu já falei para vocês que o Com Ecom Educação, a gente deu uma evoluída na nossa comunidade e hoje o Com Ecom Educação é, como o próprio nome diz, uma empresa de educação, onde nós temos 3 verticais extremamente importantes dentro da companhia, que é o Com Ecom Academy, com o nosso MBA em E-Commerce e os nossos cursos extracurriculares. Nós também temos a nossa vertical de Com Ecom Comunidade, que é a essência do Com Ecom mesmo, onde o Fernando Manzano criou há 7 anos atrás o Com Ecom. Hoje nós estamos com mais ou menos 4.200 membros dentro da comunidade, com por volta de 15 ou 16 grupos do WhatsApp, onde a gente também conversa, a gente troca ideia, a gente tem mentorias, a gente tem masterclass lá dentro do Com Ecom Comunidade. E a nossa terceira vertical é o Com Ecom eventos presenciais, onde a gente já tem aquele modelo que a galera já conhece, que são estandes, que são palestras, onde a gente traz conteúdo, a gente traz muito conhecimento, muita educação para todo e qualquer brasileiro. Isso eu acho muito legal. Eu sou o Maurício Guimarães, eu sou o diretor comercial hoje no Com Ecom, também sou criador da metodologia Sexy Business, onde eu consigo trazer a neurociência e a psicologia para o mundo dos negócios. Eu tem um dia que eu até falei com eles aqui com nossa produção, que eu também vou fazer um podcast especial falando sobre isso, da metodologia de vocês. Mas sem mais delongas, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma honra e uma das maiores honras que eu tenho hoje, poder bater um papo e entrevistar um cara que eu admiro demais dentro do mercado de e-commerce. Ele também é um amigo pessoal. Eu particularmente chamo ele pelo primeiro nome, né? Mas também ele é conhecido como o sócio fundador da Alumni, agência de performance, agência de mídia, agência de vendas. E esse cara é um cara muito especial na minha vida e eu tenho certeza na vida de vocês também. Eu vou chamar o Mago Verte. Cris. E aí, meu irmão? Aê, prazer estar com você aqui, irmão. Mais uma vez, cara. Mais uma vez. Desde que ano? Cara, você lembra que a gente foi no navio lá? Foi Cruzeiro. Foi em 2016, 2018? Acho que foi 2017, bicho. 17, verdade. Foi 2017. 2017. Onde você tava hipnotizando a turma lá. Todo mundo, velho. Todo mundo vendo conversão de 5% aquele dia, cara. Foi maravilhoso. Não, Foi tava muito bom. eu, você, Cirilo, lembra? Tava o Cirilo, Cirilão. tava o Alfredo Soares. O Alfredo. O Alfredão. Tava, enfim, cara, as fotos que é proibido ser publicadas, mas foi um baita cruzeiro, pra quem não sabe, é um navio onde todo mundo de e-commerce, pelo menos aquela bolha, presenciou 4 noites e 3 dias de muita intensidade. Não, você falou do Alfredo, eu lembrei. Você lembra que teve a festa num dia anterior, aí no outro dia a gente chegou todo mundo meio assim, meio alcoolizado ainda, e o Alfredo chegou com óculos escuros. Acho que todo mundo chegou de óculos escuros. E ele ficou num canto assim, tipo... Quieto, ninguém... Não fale comigo. Eu só tô aqui só de corpo, a alma tá dormindo ainda, né? Nossa, foi maravilhoso. E foi uma das primeiras vezes que a gente conversou. Batemos um papo. Né, que a gente bateu um papo e aí... 2017, né? Foi 17. E daí a última foi em 2019, que foi o cruzeiro antes de entrar a pandemia. Foi verdade. Esse eu não fui. Fui também. Mas foi bem legal porque a gente acaba se aproximando de pessoas que a gente não conhecia. E, pô, a gente tá ficando velho, hein, Cris? Velho. A A gente falava, nossa, quando a gente ia pros eventos, a gente falava assim, pô, aquele cara é o dinossauro. Aí agora é a gente, entendeu? Se a gente fala, pô, eu, por exemplo, eu tô no digital desde 2009, 2008, 2009. Então, se parar pra pensar, estamos falando que só de trabalho profissional vai fazer 16 anos. 16 anos. Cara, é um dinossauro. Muito. Eu tô mais ou menos isso aí, desde 2008. Aí fui lá pra KPL em 2011. Mas, cara, estamos ficando velho. Mas aí, não vim aqui pra falar de mim, Cris. Eu vim aqui pra falar, eu quero entender, eu quero saber um pouco mais da tua história, porque Boa. é uma das coisas que eu pra quem que eu falei? Foi ontem que eu falei, o pessoal falou assim, Mal, e palestra? Quem que você indica pra dar palestra, pra falar de palestra? Eu falo assim, cara, tá aqui, ó, Christopher, fala com ele. Porque uma das coisas que a gente vê muito, e a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, é que palestra hoje é mais do mesmo. É sempre as mesmas coisas e são poucas palestras que eu falo assim, galera, que eu gosto de ver, eu já vi várias palestras suas, que quando você termina a palestra parece que aquela
correria pra galera ir pro teu stand. Aham. Porque você, de fato, não só ensinar, mas você mostra uma forma de como o cara faz pra ganhar dinheiro. Pra mim esse é o fato. Mas sabe como é que tudo começou, Mal? Pegando esse teu gancho da palestra, né, cara, que acho que é importante a gente falar. Pra quem não me conhece, eu sou mais conhecido no mercado como Mago. Hoje o Mago Vert. O Vert vem do meu sobrenome abreviado. Um sobrenome alemão. E por que Mago, né, cara? Na verdade, o Mago ele nasceu em 2015. Mas antes da gente chegar no Mago, cara, como é que entrou minha história no digital? Eu tirava foto na balada. Sabe quando tinha o fotógrafo nas baladinhas, tirava foto, entregava o cartão pro cara pegar foto na balada? Sei. Era o primeiro formato de gerar tráfego naquela época. Então, o tirar foto era gerar tráfego na época. E aí, eu vendia publicidade no site. Então, de dia, eu saía para as empresas vender publicidade. E à noite, eu saía tirar foto para gerar o tráfego. Isso em 2007, 2008. E aí, eu vendi esse site para um empresário. Na época, na verdade, ele abriu um site, ele comprou o meu, né? E eu foi a primeira venda que eu tive. Eu não tinha... falar e fazer, isso é fácil, né? Mas, cara, eu tinha saído de balada, mas sofri horrores, né? Pra pagar os boletinhos ali e tudo mais. Todos nós. Mas, cara, eu já comecei a trabalhar com digital nessa época, vendendo publicidade e correndo atrás de festa pra fotografar. E ali em diante, cara, quando eu comecei a trabalhar depois pra esse empresário que comprou o meu site, eu trabalhava pra ele à noite e de dia eu trabalhava numa agência que fazia a implementação de pequenos sites para negócios locais, né? E aí que começou minha vida realmente que profissional. Isso, mais ou menos? Isso foi em 2009. 2009, cara. Eu falo que foi em abril de 2009, que é o meu marco profissional. E aí sim, dali em diante, eu comecei a trabalhar profissionalmente nisso e ganhar dinheiro, tá? E aí assim eu já começava fazendo lá na época o que a gente chamava de Google AdWords, né? Google AdWords. As famosas palavras-chave, né? Fazia as primeiras campanhas, segmentações para negócios locais. Isso era no interior do Paraná. E aí, eu falei, puxa, a agência era pequena, local, e eu tinha um sonho de ser web designer. Queria ser web designer, enfim, cara, fazer as montagens, as fotos, os banners pros sites, dos e-commerces e tal. E eu vi que tinha um e-commerce já grande na região. Eu vi uma vaga de emprego. Eu falei, vou me inscrever, né, cara, pra entrar nesse e-commerce. E me chamaram. Falaram, vem bater um papo aqui. Eu cheguei, fui lá na entrevista e falei, olha... Porque eu sou web designer, mas eu também faço campanhas assim, assado. E aí, no final das contas, eu falei, tá, e como é que é? O que vocês precisam de arte? Isso já depois de 2 horas de conversa. Eles falaram assim, como assim arte? Eu falei, mas a vaga não é pra web designer? Eles falaram, não. Eu falei, caraca, tô na vaga errada, velho. Eu já comecei errado. Aí eu falei, não é possível. Ele falou, cara, vaga pra quê que é isso aqui? A vaga é pra você entrar no marketing digital do e-commerce. Eu falei, cara, olha só, eu não sei fazer nada. Mas, cara, me dá um tempo que eu aprendo. Uma semana depois eu entrei nesse e-commerce, que é o e-commerce do grupo chamado Mercado Móveis. Pra quem não conhece esse grupo Mercado Móveis é como se fosse a Magazine Luiza do sul do país. Tá? Vende eletrodoméstico. Móveis tem mais de... Se eu não me engano, agora com mais de 250 lojas. É grande, então? É grande, sim. É uma rede muito grande. E lá, cara, foi que eu consegui conquistar os primeiros prêmios. Não sei se você lembra, Mal, que eu não sei, deve ter até hoje, eu que estou desatualizado nesse ponto. Mas o prêmio EBIT... Sim. Tinha o troféu ouro, diamante. Lembro. Pra quem conhece o Prêmio EBIT, quando você fazia uma compra nos e-commerces, você tinha que avaliar o seu e-commerce lá no EBIT e concorrer a prêmios, né? Um bannerzinho verde, limão, piscando no final lá. Exato. E aí você tinha os selinhos, ouro, diamante e tal. A gente ganhou os primeiros selos ouros, depois a gente concorreu a selos diamantes lá. E isso lá em 2010, Mal, a gente já faturava... Vou falar, agora eu consigo falar o número porque passou muito tempo atrás. Mas a gente já faturava naquela época, eu como
o responsável pelo marketing lá, só no e-commerce próprio, sem marketplace, porque naquela época não tinha marketplace, uns 10 milhões mês. Caceta. Era. Meu Deus. Era muita grana. Muita grana. Naquela época, pô. Sim, sim. 10 milhões, a gente gerenciava uma verba legal ali de aproximadamente R$500 mil, né? Era quase que um ROI de 20 ali, mais ou menos. Mas era uma verba boa também, né? Pra poder Pra época. É que assim, investir. aqui tudo depende do ticket, né? Então, cara, foi ali o primeiro passo. E aí, começou a ter os primeiros eventos do E-Commerce Brasil. Sim, foi nessa época. Que iniciou em São Paulo, teve, acho que se eu não me engano, era na associação comercial, os primeiros eventos, pequenininhos, o stand do Google era só uma mesa e uma cadeira. Eu tenho essa foto até hoje. E aí eu comecei a participar dos eventos do E-Commerce Brasil. E aí o Baeta, na época, ele tinha lançado o prêmio, né? O prêmio E-Commerce Brasil. E aí que era o meu sonho, cara. Falei, caraca, velho, o meu sonho era um dia pra participar do prêmio. Nossa, é o meu sonho. Bom, fui ali ainda na MM, passei, né, todas as épocas de trade para analista, para coordenador, até a gerência. E aí, em 2012, de forma completamente inesperada, eu recebi o e-mail, a carta, a confirmação de que eu estava entre os finalistas do Prêmio E-Commerce Brasil. E neste ponto, para quem não conhece o prêmio, gente, é como se fosse o Oscar naquela época do profissional de e-commerce, né, mal? E você chegou a concorrer, Maurício? Eu não lembro. Não cheguei a concorrer, Não? mas eu tava do teu lado. Conta essa história. Conta. Aí em 2012, só que aí em 2012, antes de eu receber a carta, na verdade, para quem não conhece, então, o prêmio é o Oscar é o Oscar do profissional de e-commerce na época. E o melhor, para quem é profissional executivo, é uma baita vitrine, né, irmão? Então, você que queria entrar em outras, subir de carreira e ir para grandes e-commerces, porque naquela época nós tínhamos grandes e-commerces como se eu não me engano, a Saks de perfume. Sim. Tinha a Fest, que também era gigante. A Submarino. Os grandes, né? Submarino, Americanas, Casas Bahia. Então, pô, Ponto Frio. Ponto Frio, verdade. Né, cara? E aí também tinha o Carrefour entrando. Cara, e você queria subir lá. E como é que se sobe? Através de network e exposição. Né? Não muda até hoje, mais ou menos isso. E o prêmio te dar esse subir de elevador. Com certeza, né? Com certeza. Cara, fui. E aí, como é que eu soube do prêmio antes de receber a cartinha? É que eu também ia ser pai naquela época. E aí a galera chegou, pô, Mago, Cris, parabéns. Cara, eu falei, pô, obrigado, mas como é que vocês sabem que eu vou ser pai? Eles falaram, não. É por causa do prêmio. Eu falei, que prêmio? Falei, pô, do E-Commerce Brasil. Eu falei, cara, e aí sim eu fiquei entre os 5 finalistas. Ficou, então, eu, Ricardo Eletro, Carrefour, só os pequenos. Eletro, Carrefour, Netshoes e tinha mais um que eu não lembro. E aí eu falei, caraca, velho, se só o Ricardo Eletro pedisse pros pacoteiros das lojas dele votar nele, já tinha ganho. Entendeu, cara? Porra, bem isso. Mas assim, é aquela frase própria que a Viviane sempre fala, né? Perto dos bons que se ficam melhor. Então, pô, não ganhei. Quem ganhou foi na época da Netshoes, tá? Mas tu ganha uma exposição porque você tá... Cara, claro. Quem é essa pessoa? E na época eu tinha 21, 22 anos. Tá? Então, pô, jovenzão. Ganhei exposição, recebi vários convites para trabalhar. E eu, cara, nunca queria ficar ali onde eu nasci, sempre cabeça para frente, não tinha problema nenhum em sair, me mudar. Também não é fácil, mas se você também quer crescer, você vai ter que tomar escolha, né? E aí sim que eu fui trabalhar no grupo Local Web, para quem hoje conhece a plataforma Atray, mas na época era a famosa F-Bits. F-Bits. Do Rodrigo? Do Rodrigo Schiavini e do Thiago... não vou lembrar o... Esqueci também. Mas do Thiagão e do Rodrigo Schiavini. E do Rodrigo.
que eles tinham aquela busca. Lembra aquela famosa que todo mundo Americanas usava? Lembro. Fui daí em Curitiba. Fui morar em Curitiba. E lá, cara, qual que era a metodologia deles? Qual que era o desafio lá, Mal? Cara, falou, a gente tem a plataforma, só que tem alguns clientes que querem a plataforma, mas querem que a gente gerencie a mídia deles. Então eles tinham uma agência lá dentro para cuidar dos seus próprios clientes. E eu falei, puxa, cara, eu sempre fui e-commerce, agora eu vou ir pro lado de lá do balcão, cara. Difícil, diferente. Antes eu cuidava de um e-commerce, aí eu tinha que entrar cuidar de 15 já na largada. E e-commerces grandes, era na época, não sei se você lembra, Maurício, que tinha um grande e-commerce de calçado chamado Anitta. Anitta Shoes? Anitta Shoes. De Mato Grosso Era do Mato Grosso do Sul? Esse mesmo. Eu implantei o Abacus lá. Ah, você implementou o Abacus lá? Então, foi meu cliente, eu que fazia a performance deles, né? E entre outros, Helens de lente de contato, Apollário de bicicleta. Eu lembro Você dessa lembra Helens? Lembro Helens, lembro. É, mas e-commerce legal na época. Enfim, cuidei de todo o time de performance lá, web designer, e-mail marketing, CRM, caramba, velho, tudo. E lá na MM, até voltando 2 passos para trás, cara, lá a gente já fazia muita régua de relacionamento, CRM, a gente usava a plataforma da Awin, do Vitão, do Poker. Ah, o que tinha aquele BTG 360. O BTG, mas o BTG vem depois. O nosso BTG chamava da Excel e planilha. Raiz, pô. E era muito legal, cara. Então a gente já fazia régua de relacionamento lá em 2009, 2010, 2011, 2012, cara. E lá, nossa, e-mail marketing lá, a gente fazia dos 10 milhões, a gente vendia 1 milhão, pô. Era por e-mail. E funcionava, entendeu? Funciona até hoje, só não funciona pra quem não faz. Então, pô. Olha a provocação. Lógico. Então, cara, aprendi muita coisa lá atrás. Aí fui pra Local Web. E aí, da Local Web, eu recebi um convite para um grupo do Rio Grande do Sul, que é um grupo de moda, chamado Lojas Pompeia, que eles tinham um desafio, olha só, a gente tem, na época, pra não falar besteira, talvez tinham 100 lojas, eram bastante lojas, de moda fast fashion. É como se fosse a Renner e a Riachuelo. Tá? Mas muito fortes no Rio Grande do Sul. E eles queriam entrar pro digital. Fui morar no Rio Grande do Sul, tá? Fui morar no Rio Grande do Sul, implementar... Cara, e quando eu falei implementar, cara, até onde que é o escritório? Eles falaram, pois não tem esse escritório. Sabe esse terreno baldio aqui? Nós vamos ter que construir o escritório pra tu trabalhar, pra tu implementar. Literalmente era tudo mato. Tudo mato! Cara, se você... Eu vou até hoje lá no Street View, aí você vai no Street View, você escolhe o ano que você quer, onde que você passa, ano passou. Cara, tipo, quando eu cheguei lá, mato, passa um ano, tá lá no escritório, o CD, então a gente implementou tudo. Desde o CD, desde a implementação, a gente implementou VTEX com KPL, né? Na época, o próprio presidente hoje da VTEX, na época, dava treinamento, né? Então, cara, faz tempo. Pô, eu conheci o Mariano e o Mariano Gomide e o Sonsini, Alexandre Sonsini, um dos fundadores da VTEX. Cara, foi o próprio Mariano que foi vender pra nós lá na MM na época. Ah, Ele de mochilinha. Eu conheci o Mariano lá. Então, cara... Que loucura, né? Eu falava assim, a gente vê a VTEX hoje gigante, cara, mas eu era o fundador que ia bater na porta lá e vender, cara. Então, no começo, tudo você tem que arregaçar as manguinhas. Não tem jeito, Não tem outro jeito. Não tem outro Não tem como pular algumas etapas. É. E aí, a gente implementou. Fizemos um negócio legal, cara. Implementamos WMS da Senior. Cara, um projeto assim, eu falo que é um dos projetos mais... que devia ser modelo, sabe? Muito bem estruturado, muito bem feito, sabe? Um time muito redondo. E aí, cara, você montou o foguete e ligou o foguete. Agora, irmão, você tem que fazer ele ir até a lua. Tem que ir até a lua. Você tem que fazer vender. Cara, ganhamos muitos prêmios Omnichannel, prêmios internacionais. E aí, em 2017, 5 anos depois, o prêmio é todo ano, né? Em 2017 foi concorrer ao prêmio de novo. Ao prêmio E-Commerce Brasil. Aí, tava concorrendo também com a Amaro, se eu não me engano, Riachuelo, Fest, e não vou lembrar outros, cara. De novo, não ganhei. Falei, porra, eu acho que quem ganhou foi a Amaro. Pô, mas a Amaro tinha feito um Omnichannel com as lojas que tinha umas flagship aqui no...
aqui em São Paulo, costelão integrado com o e-commerce, era a coisa mais maravilhosa. Eu lembro, a Ering depois fez isso, o Rubens fez um... Lembra do Rubens? O Rubão, claro. Rubão. Lógico, professor Zaço. Também, depois eles fizeram, mas acho que a Amaro fez antes. Acho que E aí ficou modelo, né, cara? E aí a Amaro ganhou o prêmio. Aí, beleza. Tudo certo. Aí, passamos mais um tempo. Em 2018, campanha da onde? Big Brother Brasil. Big Brother. Essa cara, eu lembro. Essa foi legal. Essa pra quem, cara, a gente fez em 2018 a primeira campanha de um e-commerce dentro do Big Brother Brasil. O que hoje a gente vê como costume, a Americanas, o Mercado Livre e qualquer outro e-commerce com QR Code lá, em 2018 não tinha essa palhaçada não, pô. Sacar o celular e ler QR Code. É. Você tinha que pôr o www.loja.com.br pro cara acessar. E, cara, a gente fez uma campanha. Quem acompanhou isso nos bastidores, cara, a gente fez uma baita de uma estrutura, uma campanha legal, cara. Eu falo assim, cara, se eu não me engano, chegou a bater quase 150 mil acessos simultâneos por minuto. Aí se eu tenho print, eu tenho vídeo que registra isso, cara. Foi animal, cara. Pô, é 3 Maracanã entrando no teu e-commerce ao mesmo tempo. Entendeu? Tá e, louco. cara, foi animal. E aí em 2018... De novo, concorri ao prêmio, me sentindo já o Leonardo DiCaprio, de tanto ir pro Oscar e não ganhar aquela porra. E aí, cara, em 2018, ganhei o prêmio. Deu certo. E-commerce Brasil. Aí você tava lá. Tava lá. Porra. Nunca vou me esquecer. Cara, foi muito emocionante. Foi cara, demais, cara. Você não sabe. Foi muito emocionante. Ninguém, nem eu sabia. Tipo, a expectativa de todo mundo era minha também. Sim. Vai, de repente, o ganhador é Christopher Ney. Eu lembro. Galera, Mago! Mas eu me lembro exatamente o que você fez, né? No momento que falou o teu nome, você levantou 2 braços assim, ó, bem alto, saiu correndo pelo negócio e, tipo, eu acho que todo mundo que te conhece arrepiou com aquilo ali, cara. Legal, sabe? né? Porque legal, é o fruto do teu trabalho. Total. É o fruto do trabalho. Então, realmente, quem gosta de você e acompanhou e te acompanha, se sente orgulhoso até pelo que você tá fazendo. É isso, né, cara? E aí todo mundo junto ali vê, cara, a trajetória, né? Porque quem vê que só ganhou o prêmio não entende o porquê, né, cara? Mas os mais próximos entendem a trajetória, né, cara? E foi muito legal. Pô, aquele vídeo quando eu postei também, porque naquele tempo a gente fazia vídeo, mas aquele vídeo, na verdade, foi os vídeos de todos vocês. Sim. Filmando a minha expectativa e tal. Aí todo mundo gritando e tal. E aí, voltando 2 casinhas, nasceu só que em 2015 o Mago. Aí sim saiu de Christopher pra Mago. Da onde isso? Cara, porque existe lá, da forma mística, primeiro que meu nome tem mais consoante do que vogal, velho. Pra mandar um e-mail pra mim era um terrível, cara. Ainda mais soletrar o meu sobrenome. E aí, cara, eu fazia muito curso também de neurociência, de psicologia, pra entender o comportamento, principalmente do consumidor, focado em conversão do e-commerce. E num desses cursos eu entendi e falei assim, olha, você tem que vestir a capa do mago. O que é a capa do mago? Cara, quando você tá trabalhando, quando você tem que fazer o que você tem que fazer, você tem que se transformar em outra pessoa em prol daquele resultado. Uhum. E eu fiquei muito com isso. E aí, devido às... Aí sim, quando a gente começou a falar aqui no início, eu também fiz curso de hipnose. E aí, cara, a gente hipnotizando... Você já viu várias hipnoses? Você tem que mandar aqueles vídeos, cara. Eu tenho que mandar os vídeos, cara. É que eu preciso lembrar, Cris. Eu esqueço, eu vou te lembrar. Me manda o WhatsApp que eu pego e... Procura. Cara, vou postar, velho, nas minhas redes sociais, cara. Galera, pra quem não acredita em hipnose, cara, vai no YouTube lá, é real, tá? Não tem nada místico, mas funciona. E aí juntou essas 2 coisas do Mago. E aí que virou o meu apelido dentro da nossa bolha do e-commerce, o Mago, né? E aí sim... 2017, a gente teve 2018, ganhei o prêmio. E aí, cara, de novo, exposição gigante. E aí eu recebi o convite para trabalhar na Lepostiche, aqui em São Paulo. Né? Para quem conhece a Lepostiche, uma das maiores marcas, assim, a maior marca de bolsas femininas e malas de viagem da América Latina. Né? E aí eu vim para São Paulo, né, de novo. Então, tava no Paraná. Saí do Paraná, fui pro Rio Grande do Sul, saí do Rio Grande do Sul, São Paulo. Voltando pra São Paulo. Aí, cara, baita desafio também, que eles tinham e acho que eles estavam na visão correta, mas no momento errado, com decisões de tecnologia erradas, mas com a visão certíssima.
deles quererem ser o primeiro marketplace. Como eles eram os maiores, vamos nós sermos os marketplaces e os agregados puxam juntos. Só que com a tecnologia errada, gastaram um dinheiro. Qual era a plataforma deles? Eu vou falar. Cara, fala. Agora nem existe mais, então não posso existe. falar mais, verdade? Pode falar. Cara, era a tecnologia tão ruim, cara, que se você pegasse aquele negócio, jogasse num saco e jogasse o saco no rio, eu tava com dó do saco. Eu lembro. Meu irmão, era na época, era Hybris. Era a plataforma da SAP, da SAP. Cara, que tecnologia nojenta. Eu lembro. Caraca, velho. Não, e aí a tecnologia na época custou, galera, R$500 mil. Nossa. R$500 mil. E aí eu já cheguei com aquela decisão já tomada. Porque o gestor antigo ele foi muito inteligente. Ele foi lá, ele convenceu os acionistas da empresa, trocou. Na hora que ele viu o tamanho do buraco, ele falou, tá no ar, tô indo embora. E se mandou. Deu linha. Bicho. E aí eu cheguei, cara. Cheguei, nossa, de bexiguinha na festa do porco espinho. Falei, caraca, bicho. Falei, caraca, não vai dar certo. Vou me ferrar. Caralho. Cara, me ferrei. Sofri, cara. Porque, assim... E aí foram duas decisões erradas. Uma pela tecnologia. A segunda é quem implementou a tecnologia foi uma empresa que nunca implementou um e-commerce na vida. Porque era uma empresa que entendia muito de SAP, queria entrar no mundo do e-commerce de implementação, usou a Lepochiche como rato de laboratório. E, cara, foi um desastre. Cara, em resumo de uma ópera, eu sou um piloto de corrida, galera. Eu quero correr. E a plataforma é o carro. Irmão, eu tava de mecânico. Você entendeu? Pô, eu tava lá, cara, costurando, brigando com o desenvolvedor, bicho. Só resolvendo BO. Só eu querendo vender, cara. Eu querendo ver de produto, querendo ver margem, querendo ver frete, querendo ver campanha. Marqueteiro nato, não, cara. Tava lá, velho, vendo tamanho de campo, de formulário. Tá é louco. terrível. Enfim. E aí aquilo foi me consumindo. Falei, cara, não vai dar mais, não dá mais. Passou um tempo. Eu convencendo os acionistas a falar, cara, a gente tá construindo um carro do zero. Não faz sentido. A gente, primeiro, que não é nem uma empresa de tecnologia. A gente é uma empresa de venda. A gente vende produto. Vamos pegar uma plataforma pronta, pô. O carro tá pronto, tem várias no mercado. Né? Pô, tem a Lynx, tem a VTEX, tem Anyway, tem a Shopify. Cara, vamos pra alguma que já vem pronta. Cara, a empresa fica também indecisa, porque, poxa, já gastou R$500 mil e o contrato muito bem amarrado, que do tipo assim, não devolve. Nossa, puta merda. Entendeu? E aí fica. Os acionistas ficam, né, pensativos. O CEO também era de mercado, então ele fica ali numa corda bamba, porque foi ele que tinha tomado a decisão anteriormente, né? Eu falei, bom, gente, se a empresa não vai tomar uma decisão, eu tomo uma decisão, eu tô saindo. E aí, através do Alfredo, quem entrou em contato comigo foi o Rony, fundador da Reserva, né, cara? E aí, eu fui pra Reserva, saí de São Paulo, fui morar no Rio de Janeiro, trabalhar na Reserva, cara. E foi uma puta de uma escola e de uma entrega, Maurício. Cara, sim, foi um negócio, assim, fenomenal, assim. Eu fui forjado por todas essas empresas, mas a Reserva é onde eu levo mais a cultura que da minha empresa hoje leva um pouco muito de reserva, tá? Primeiro, cara, forjado do seguinte, era de segunda a segunda. Era todo dia. Sábado, domingo e feriado. Reunião às 8h30 da manhã com os líderes de venda. Todos os dias, tá? Se você era líder, se você tinha responsabilidade da empresa, você tinha que participar dessa reunião, tá? E com o Rony junto. Então eu tinha reunião com o Rony todos os dias, tá? Cara, e aí entrou a pandemia. Aquela loucura de as lojas fechadas e o digital em foco. Então, irmão, se eu tinha um peso nas costas, veio a empresa inteira nas minhas costas, cara. E, cara, foi muito bom, foi sucesso, deu muito certo. E em menos de um ano de empresa, eu fui convidado pelo Rony. Tem até hoje o vídeo filmado, né?
para entrar como o que eles chamam lá de notáveis, que é entrar quase que como um sócio minoritário dentro da empresa. Que legal, né, Cris, eu não sabia disso. É. Não sabia, velho. Que legal. Eles tinham 4 majoritários, que era o Rony, um deles. O Rony, o Zé, o Nandão e eu não vou lembrar o quarto. Os 4. E tinham mais 5 minoritários. 5 ou 6, não vou lembrar bem. E aí naquele ano, pra você entrar como sócio minoritário, a gente tinha uma regra que você tinha que ficar no mínimo 5 anos na empresa. Pra você poder ser um sócio, ou se candidatar a ser um sócio. E eu, em menos de um ano, devido ali à pandemia, ao trabalho, à entrega, entrei como sócio minoritário dentro da empresa. Então eu era o sócio-diretor minoritário, cuidando de todos os canais digitais da empresa. É porque, na verdade, com a pandemia, você ficou responsável por trazer receita geral da empresa, né? Pra salvar a empresa, porque não tinha uma loja física. Não tinha franquia, não tinha loja física. Não tinha nada. Era só o digital. Era só o digital. Exato. E, cara, foi muito bom, assim, cara. Trabalhei. Foi o tempo que eu mais trabalhei. É? Nossa, velho. Eu cheguei uma época, assim, que o meu colchão ficava do lado do meu notebook, cara. Assim, dentro do escritório. Porque às vezes a gente tinha reunião 3 horas da manhã e aí às 8h30 já tinha outra reunião, cara. E você... naquela pressão. E aí, eu saí da reserva quando a Arezzo comprou a reserva, né? E aí, com a fusão, algumas pessoas saíram da empresa porque aí a Arezzo, que era a mãe, absorveu algumas áreas da reserva, né? E aí, cara, tempo sabático, dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Né? Tudo certo. Vou dar uma viajada. Vou viajar. Cara, e aí foi o primeiro tiro nas costas que eu recebi. Aí esse eu não vou falar o nome, mas é uma empresa conhecida, tá? Fui convidado a trabalhar numa empresa de tecnologia para e-commerce no México. No México. Cara, beleza. Tava tudo certo, proposta, contrato, tudo nota 10, tudo... Comecei a vender todos os meus móveis, porque aí eu ia me mudar pro México apenas com as roupas, algumas malas, e comprar tudo lá. Quando tudo vendido, a empresa fala, olha só. Go back. Nossa. Não vamos desistir do contrato. Mas sem explicação. Cara, assim, como é que eu posso dizer o que eu posso dizer? Quem estava conduzindo a negociação conduziu de um jeito comigo e de outra forma com dentro da empresa. Quando foi no Vamos Ver, a empresa acho que descobriu a forma como estava sendo feita e não aprovou. Aí eu não entendi, mais ou menos isso que me passaram lá dentro. Tanto que essa pessoa que estava conduzindo as negociações também não está mais dentro da empresa lá, tá? Mas, cara, indiferente do porquê, cara, eu me ferrei, né? Porque, vendi todos os móveis, tudo e tal. Bom, aí falei, agora voltei pro Paraná. Agora sim, tempo sabático. Tempo sabático pra quem trabalha pra caramba não existe. Não dá. O cara fala assim, vou tirar uma semana. Você fala, e agora? O que eu faço, né, cara? Comecei a atender alguns clientes, mal. Aqueles clientes falam assim, Mago, me ajuda aqui. Me dá um toque aqui. Fala, cara, beleza. 1 hora por semana aí, tá bom pra você? Tá bom. Então, 4 horinhas por mês. Atendi um cliente. Atendi 2. Atendi 5. Atendi 10. Falei, opa, acho que tem uma demanda represada aqui. 10 caras aqui, eu atendendo 10 caras ao mesmo tempo precisando de ajuda. E todos praticamente com dores similares. Falei, cara, eu acho que isso aqui talvez dê um negócio. Contratei um estagiário. Esse estagiário começou a me ajudar, ensinei ele. E ali, desse ponto em diante, nasceu a Lomini, que hoje é a empresa que eu fundei. E aí, hoje, junto com várias outras pessoas, né, cara? Hoje a gente tem lá quase 50 colaboradores. Porra. Eu tenho mais sócios comigo, pessoas importantes que me ajudaram nessa construção, que já não estão mais na empresa, mas que foram fundamentais para tudo isso acontecer. E aí, hoje, a Lomini já atendeu mais de 500 e-commerces no Brasil inteiro.
atende grandes marcas como, por exemplo, Via Inox Tramontina, indústrias de utensílios domésticos AOL, indústrias de moda militar como a Invictus, como Galápagos, enfim, cara, a gente já atendeu gigantes aí do mercado e, cara, e hoje a gente consegue ter aí um faturamento expressivo porque hoje a gente consegue fazer não só as empresas escalarem, mas a gente entra no risco do negócio com eles. Fala, cara, você não vai me pagar um valor aqui, faça chuva, faça sol, você me paga. Nós vamos fazer da seguinte forma. Cara, me paga um pouquinho só pra mim. Cara, eu não posso entrar 100% no risco com você, mas, cara, eu só vou ganhar dinheiro com você se eu fizer você ganhar dinheiro. E isso foi uma das formas de as empresas que estavam nas agências tradicionais falar assim, pô, cara, entra no risco comigo, pô, significa que os caras são bons. E isso fez com que a gente mudasse a forma como as pessoas, os nossos clientes olhassem para as agências. E aí a gente fala que a gente não é uma agência de performance, uma agência de marketing, a gente é uma agência de venda, cara. Porque no final das contas, se a gente não fizer o cara vender, não tem nada que faça o cara ficar com a gente. Nossa, isso é muito... Gente, eu acho que isso vale um corte também. Isso que você falou, eu não sabia também. Da questão de... Cara, entra aqui, eu confio tanto no meu taco... E, cara, me paga isso daqui só para eu manter a minha operação, para eu pagar aqui as minhas coisas e tal. Mas eu confio tanto no meu taco que eu tenho certeza que eu vou fazer você performar mais, vender mais. Porque e a gente vai crescer junto. É isso aí. Cara, sensacional isso. E aí você consegue até mudar o modelo de negócio de cobrança de agências no Brasil. É que sabe como é que... Não sei se você lembra, Mal. Como que normalmente as agências cobram dos clientes? Você lembra? Cobra um valor fixo, ou, né? um percentual sobre as vendas, um FII sobre o... Mas normalmente a maioria das agências cobrava um percentual do investimento. Mas quando fala de mídia. De mídia. Quando fala de mídia. Isso. De mídia. Então, para exemplos didáticos aqui, se eu investisse 100 mil, as agências cobravam lá 20% desses 100 mil. Então, as agências cobravam 20 mil para administrar 100 mil. Só que isso é um pouco ilógico, ele é uma conta irracional. Por quê? Porque a agência sempre vai querer que o cara invista mais, para ela poder ganhar mais. Mas o cara sempre vai querer, o e-commerce, a indústria, quem está no digital, sempre vai querer que o cara invista menos e venda mais. Sim. É meio lógico, né? Lógico, você quer o ROI? Sim, não, cara, o menor CAC possível, no maior ticket possível. Então, ele é uma conta irracional, porque de um lado é uma corda de guerra, que de um lado quer que o cara invista mais, não vai fazer nenhum esforço para o cara economizar, e do outro, ele sempre vai querer economizar para pagar menos para a agência, para dar mais retorno do dinheiro dele. Cara, faz muito sentido isso. Porque o que não faz sentido é o modelo atual. Isso. Porque é óbvio, a não ser que o dono da agência fale assim, ó, não, eu ganho o percentual em cima do teu investimento, mas eu não quero que você invista muito. Sabe, não tem lógica. Não tem lógica, é racional. Aí, e hoje a gente faz o seguinte ainda. Olha, a gente ganha se você vender, é um percentual da venda. Eu nem falo que é um percentual da venda dele, é um percentual do cliente que nem estava comprando de você. Então quem tá pagando a gente não é nem você. É o teu cliente que eu trouxe, que ele nem tava comprando de ti. Se eu não tivesse aqui, você nem ia saber que esse cara existe. Exato. Então quem tá pagando a empresa, é o cliente, não é nem você. Porque eu faço o cara aumentar o ticket pra você me pagar. Ô, Cris, mas aí aí não tem como não contratar, cara. É isso. Aí o que acontece? Só que aí, cara, eu fui aprendendo também que teve alguns e-commerce que, cara, falaram assim, mas então você vai vender a qualquer custo. Porque se você ganha na venda, você vai também querer, velho, dane-se o ROI. E aí eu falo, cara, então eu consigo colocar outra diretriz. Ó, eu ganho X% se eu te vender. Mas eu consigo, então, se eu melhorar o teu ROI, eu ganho mais um pouquinho. Sim. Porque aí, cara, se eu fazer você vender mais, com mais lucro, eu pego um pedacinho maior pra mim. É duas métricas que você olha. Exatamente. Top. ROI e faturamento, cara. Top. Então, cara, o cara fala, agora não é venda sobre qualquer custo.
Então agora você vai me dar ROI também? Eu falei, eu te dou ROI. Então eu te dou aumento de venda e ROI pra mim ganhar. Se quer? Cara, acerto todas? Lógico que não. O setor de milagres, inclusive, da empresa a gente fechou. Não funciona. Entendeu? Mas, cara, isso faz com que... Só que aí todo mundo fala assim... Tá, primeiro, gente, eu não tô mais na operação. Né? A empresa já tá faturando milhões por ano. Hoje, eu sento na cadeira realmente de CEO, eu tenho os diretores, eu tenho meus sócios que fazem toda a operação acontecer, né? Eu estou muito mais focado hoje na parte estratégica e aquisição. Lógico que aprendendo e-commerce todos os dias, porque é o meu negócio. Mas eu pego uma fatia que eu tenho disso, deste lucro, desse percentual, e eu divido com o meu time que executa. Então, o cara que tá lá operando, ele não ganha o salário fixo dele, faça chuva, faça sol. Esse cara, ele tá de madrugada, trabalhando. Cara, ele tá comendo, olhando campanha, olhando ROI, porque parte do lucro tá indo para ele. Sim, então, sim. Os maiores hoje profissionais da empresa ganham variáveis e bônus sobre performance dos clientes. Pô, mas eu acho que é o melhor modelo para engajar a turma, cara. Lógico. Porque aí todo mundo sai ganhando. O cliente sai ganhando, que é o principal. Se o cliente ganhar, ele nos paga. Se nós paga, a empresa tem mais lucro. Se a empresa tem mais lucro, a gente divide o lucro com quem está fazendo, mexendo a mão. E isso gira uma máquina positiva para todo mundo. Porque no final das contas, cara, o nosso propósito da empresa hoje, Mal, é o quê? Fazer com que as pessoas mudem de vida através do digital. Se o meu cliente vender mais, ele contrata mais. Se ele contrata mais pessoas mudam de vida. Se esse cara vende mais, eu consigo reinvestir na empresa e contratar mais pessoas. Que essas pessoas... Cara, a minha sócia, pela primeira vez... Agora, né? Agora a gente tá gravando, a Fran... Você conhece a Fran? A Fran tá em Paris. Tá em Paris, eu vi. A Fran tá em Paris, cara. Eu vi no Instagram dela. Isso, faceira. Aí eu tenho uma estrategista lá, cara, pô, trocou de carro agora, entendeu? Eu tenho outras pessoas lá que chegam também de carro novo. Meu time comercial, cara, pô, eu fico feliz quando eles falam, pô, troquei de carro, dei entrada na minha casa, tô viajando, tô indo pra fora. A minha própria social foi esses dias pro Chile. Cara, então, aí você vê, cara, que tudo que a gente faz tem um impacto, cara, na vida real das pessoas. Isso que é legal. Eu acho que o que é legal é que você tira um pouco daquele estigma de empresário. Porque o que a gente mais ouve, geralmente quem trabalha CLT, né, quem está trabalhando lá como empregado de alguma empresa, geralmente não consegue entender o empresário. Perfeito. Porque geralmente o empresário sempre é aquele que é o malvadão, Perfeito. Que é aquele que só nos explora, aquele que não dá nada. Você traz, e eu estava vendo, eu acompanhei no teu Instagram esses dias, você estava fazendo uma call falando sobre um modelo de negócio que você implanta de sócio para transformar os teus funcionários em sócios. Programa de partnership. Isso, eu vi esse programa. Cara, não tem como a pessoa que está lá junto com você, primeiro, ela está aprendendo pra caralho. Eu falo que é quase um curso remunerado. É um curso remunerado. É isso aí. O cara pega, eu falo para muita gente, eu falo para o pessoal, os membros da comunidade também. Cara, tem gente que você fala 10 minutos, que é um curso de, cara, uma semana com aquela pessoa. É isso mesmo. Então os caras estão do teu lado. Eu vejo o pessoal chegando na tua mesa, né? Mago, preciso do teu tempo, você tá sempre fazendo um monte de coisa e você brinca, né? Não, o pessoal tá me pegando pelo pescoço. 10 minutos trocando ideia com você já vale muito. Além disso, você ainda dá a possibilidade do cara entrar nesse programa que você falou, né, de partnership. Isso aí. Você também dá a possibilidade do cara ganhar dinheiro com o trabalho dele. Isso. Né? Que é importante, só tapinha nas costas também não resolve nada. Exatamente. Então, cara, o cara tem todas as condições, sem falar que os caras moram aonde? Num lugar muito triste, depressivo, entendeu? Porque eu não contei essa parte, né? Não contou, Cris. Cara. Não contou. Porque aí é o seguinte. Bom, eu tava com a empresa lá no Paraná. Tá. Aí eu falei, bom, eu morei em Curitiba porque eu tive que ir pra empresa que estava em Curitiba. Eu morei no Rio Grande do Sul porque a empresa que me chamou estava no Rio Grande do Sul, assim em São Paulo, assim no Rio de Janeiro. E aí, quase México. Eu cheguei pro México, tá? Falei, agora que eu tenho a minha empresa, irmão,
eu vou escolher onde eu quero que essa empresa esteja. Entendeu? Aí eu comecei a falar, posso ir pro Acre, posso ir pro Japão, posso ir pra Tasmânia. Falei, cara... E aí eu tava um pouco cansado de São Paulo. Porque assim, na época eu tinha 2 filhos, agora eu tenho 3. Então qualidade de vida é um negócio que me pegava muito. Cara, escolhi um lugar ruim, triste, né? Chamado Balneário Camboriú. Entendeu? E aí... zoado. E aí, fomos pra Balneário Camboriú. Hoje o escritório em si não fica em Balneário Camboriú, ele fica numa cidade vizinha, mas é 10 minutos de Balneário Camboriú. Então, pra quem mora em São Paulo, cara, é Balneário Camboriú. Né? Mas é uma cidade, é Itajaí, onde fica o porto, onde é um centro, um ecossistema de comércio eletrônico lá, porque tem muitos CDs, incentivo fiscal, o porto ajuda. Então, foi estratégico a gente ir pra lá também. E aí, hoje a sede fica lá. A gente tem uma sede de aproximadamente uns 200, você foi lá, né, mano? 200, 300 metros quadrados, né? Estamos mudando novamente de local agora. Você vai mudar? Vamos mudar. Devido a não só contrato, mas hoje boa parte do time também, mano, a gente não escolhe... todo mundo fala, poxa, o presencial e o home office, cara, o time dos presenciais, os times do home office. Eu sou do time técnico. Eu preciso do melhor cara. E não necessariamente esse melhor cara ele tá do meu lado. Às vezes esse cara mora no Espírito Santo. Às vezes esse cara foda, ele mora no interior do Rio Grande do Sul. Eu não consigo trazer todo mundo pra perto. Então, hoje eu tenho quase 60% da empresa home office. Mas porque eu escolhi a capacidade técnica. Poderia escolher um cara mais júnior e ensinar ele? Poderia, mas hoje eu tenho tantos clientes importantes, bons, que eu não tenho esse tempo de treinar. Eu preciso trazer um cara bom. Então hoje eu tenho um sistema home office que funciona muito bem. Então devido a isso eu não preciso de um escritório tão grande, porque não necessariamente todas as pessoas técnicas estão ali comigo. Então o escritório hoje está muito mais para o time de back-office, marketing comercial, e o time de operação ele acaba se espalhando no Brasil inteiro. Por que acho que é uma pergunta que acho que veio bem a calhar, que eu também tenho essa dúvida, e eu converso com algumas empresas que têm um modelo home e modelo presencial, só fazendo um adendo aqui. Lógico. Por que você acha que o modelo que você implantou de home funciona bem na tua empresa? O que você faz que faz com que ela funcione bem? Eu acho que o primeiro ponto, processo. A disciplina, ela vem. Mas se o founder, a diretoria não tiver a disciplina, você tem que imputar processo. E imputar processo para o home office são reuniões periódicas, reportes de resultados, reportes de trabalho. Para quê? A gente não faz hoje, a gente não tem uma cultura do microgerenciamento. Mas é importante que a gente saiba, não é porque a gente não gosta, que não é feito. Então, a gente entende que precisam ter certos reportes, certos SLAs, para que a máquina gire, né? Porque, no final das contas, por mais comprometido que a pessoa seja hoje, cara, ela tá em casa, às vezes o sofá puxa mais forte, às vezes o almoço é mais prolongado, e tá tudo certo, cara. Se você se controlar, se você conseguir organizar o seu tempo, cara, zero problema pra mim se você vai ficar dormindo 3 horas da tarde. Desde que, cara, naquele dia o teu compromisso tenha sido entregue. Entende? Então, o primeiro passo é o processo. E o segundo é, principalmente, cara, implementar a cultura à distância, cara. Esse, pra mim, é o mais difícil, cara. Porque, por mais técnico que seja, sabe aquela famosa frase, Maurício, que todo mundo... como é que é? Todo mundo pede demissão não por causa da empresa, mas por causa do teu superior? Sim, por causa das pessoas? Sim. E você também demite as pessoas não pela técnica e pelo comportamento? Então, em você implementar a cultura para que o cara que tá home office, ele acorde todo dia falando assim, cara, hoje eu trabalho nessa empresa, eu estou nessa empresa, não só porque eu tenho capacidade de ganhar mais, não só porque eu tenho um plano de carreira, não só porque eu posso crescer, mas também, cara, pelo propósito da empresa.
Então, como é que a gente faz isso na prática, cara? Parece besta, mas funciona. A gente, toda sexta-feira, a gente tem no nosso grupo principal da empresa a Sexta da Gratidão. Todo mundo tem que agradecer a algum colega que não pode ser da sua área. Mas, tipo, assim, tá todo mundo reunido Todo mundo você... reunido. E, cara, eu falo, poxa, hoje eu vou agradecer o fulano, o ciclano, porque ele me ajudou nesse ponto, ele me ajudou naquele ponto. E toda vez que você dá uma gratidão pra alguém, você ganha uma pontuação lá dentro. E quem recebe essa gratidão também ganha uma outra pontuação. Você gamificou o rolê. E aí, cara, no final de certo período, quem tiver mais pontuação, certo? Acaba ganhando um prêmio. E aí, vários prêmios lá. E ganha selos e tudo mais. Então, cara, você já começa a fazer com que o cara que seja home office, fone de ouvido introspectivo, ele já começa a pedir ajuda, a ajudar alguém, porque aí a gamificação gera o hábito, a cultura. Porque aí o cara vai se forçar a fazer o primeiro momento, mas depois, com o hábito, ele acaba... Nossa, sensacional. Entendeu? Sensacional. Aí tem também, toda segunda-feira, não vou lembrar os dias, gente, mas o pessoal que inventa lá. Aí uma vez por mês tem o dia da figurinha. Todo mundo, troca de figurinha do WhatsApp. Sabe? Sei. Caraca, velho. Abre aquele negócio por 1 hora. E aí todo mundo manda todas as figurinhas que tem, cara. É maravilhoso. Tudo quanto é tipo de figurinha. Tudo que tipo de figurinha. Vai, não, menos as proibidas. As proibidas. As proibidas não. As mais de 18. As proibidas vocês mandam no privado, manda né, no privado, cara? manda no privado. Mas no grupo, cara... E aí, velho? E aí um faz figurinha do outro. Entendeu? Que daí tem, tipo, às vezes, sei lá, o Maurício tem uma frase que ele sempre fala. Porra, já pega a imagem do Maurício, já cria a frase e pronto. Nossa, entendeu? maravilhoso. Então, cara, isso vai gerando uma cultura de pertencimento mesmo no home office. Entendeu? Então, essa é a forma como a gente faz, como funciona. Eu digo que... Eu perguntei porque muitas vezes as pessoas me perguntam também, né? Porque hoje eu trabalho home office, né? Dentro do Conecon, o Fernando fica lá em Ribeirão. E como é importante realmente a cultura. Porque se você for depender só das pessoas... Porque uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, e eu faço questão de dizer aqui, é que a parte técnica a gente treina. Isso. Por exemplo, você... Em 5 minutos, você me deu uma aula de vendas. Você lembra a última vez que a gente conversou, né? Em 5 minutos, você me deu uma aula de vendas que eu nunca mais esqueci. Então, não foi 5 minutos, né? Foi um pouquinho mais, mas sei lá, meia horinha que você trocou ideia comigo, você me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci e tá... Cara, 90% das coisas que eu faço hoje é baseado naquilo que você me ensinou em meia hora. Então, a parte técnica, a gente treina. Eu acho que o que faz diferença mesmo é aquilo que você não consegue ensinar tecnicamente. É a tal da soft skill, né? Que o pessoal fala. Lá existe uma forma que a gente... E eu aprendi, tá? Falando assim é fácil, cara, mas a galera não... E aí a gente entra no primeiro ponto das palestras. Cara, eu faço muito curso. Muito curso. Então, cara, eu já... zilhões de cursos da G4. Zilhões de cursos do Marcos Marques, entendeu? Entre outros maravilhosos cursos que eu já fiz, cara, do próprio Érico Rocha, bom, entendeu? também. Cara, cursos bons, assim, que você... já fui em curso merda? Pra caramba também, cara, mas assim, cabeça aberta. O curso pode ser merda, mas 5% do curso tu aprende alguma coisa, nova. Claro. Então, e aí, cara, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte. Parece meio clichê, mas funciona muito na prática. E aí que entra a questão das soft skills. Se hoje a gente tem lá na empresa valores. O que são valores? Comportamentos que a gente gostaria que as pessoas tivessem, né? Que são comportamentos parecidos conosco. Então, como tem muitos valores hoje, cada um no Brasil inteiro tem um valor, cara, eu vou tentar achar as pessoas que sejam mais próximas aos meus valores. E aí hoje a gente tem lá 5 valores, né? A gente não tem medo de errar, a gente também não... a gente não espera que o cara... a gente tenha que pedir pro cara fazer, ele já tem a proatividade, né? A gente fala... O senso de dono não é o senso do dono do cara pensar como dono, mas ele pensar que ele é dono do tempo dele. Fala, cara, se você é dono do teu tempo, você é dono do projeto, você é dono do cliente, o cliente é teu. Então, cara, tenha compromisso,
né? Muda todo o jogo. Cara, é porque se pensar, a senso de dono, ele vira meio hipócrita. Porque tu não é dono, velho. Eu vou te pedir. E outro, tu nunca foi dono pra tu pensar como dono. É difícil falar assim, fale japonês. Pô, mas eu não sei falar. Então, não tem como. Então, a gente transforma o senso do dono do tipo assim, cara, tu é dono do teu tempo, velho. Não desperdiça ele, velho. Entendeu? Tu é dono do projeto. Seja dono do projeto. Igual você é dono de um cachorro, cuida dele. Né? Você é dono do cliente. Tem o brilho de dizer isso, que é tipo, teu, é cara. teu. Isso. Então, a gente tem alguns valores assim. E aí, na entrevista, quando a gente entrevista uma pessoa, a gente tem umas certas perguntas que ele vai dando um check se essa pessoa tem os valores ou não. Porque se eu perguntar pra pessoa, você é comprometida? A pessoa fala, sim. Ela vai dizer que não na entrevista? Porra, não. Mas a gente tem algumas perguntas que, indiretamente, traz a resposta se ela tem ou não tem. E de acordo com as respostas nessas perguntas, nesse formulário de entrevista inicial, a gente já vê se essa pessoa tem os mesmos valores, que automaticamente a gente sabe se ela vai ter os mesmos comportamentos. Não é psicologia pura isso. Total, velho. E aí, cara, sabendo que essas pessoas vão ter os mesmos comportamentos que o que a gente, culturalmente, a maioria das pessoas na nossa empresa tem, a técnica a gente ensina, irmão. Ensina. Entendeu? Agora é difícil quando o cara é foda, técnica bem pro caralho, mas não tem nenhum desses valores, desses comportamentos, irmão. Vai dar merda. Não vai dar certo. Entendeu? Como já não deu. Entendeu? Então, cara, o cara pode ser bom, mas não tem comportamentos que todo mundo tem, cara. Vai ser expelido automaticamente pelas pessoas, pela cultura, pela convivência, pelo comportamento. Então não vai dar muito certo. Então a gente já faz hoje uma triagem muito forte no início, na seleção. Início, né? E aí entra naquela história, não é só dinheiro, né? Mas tipo, nunca foi. Não é só dinheiro. Cara, assim, dinheiro é um negócio importante para os negócios, para as empresas, para os clientes, para os colaboradores, move o mundo e é o que faz as pessoas mudarem de vida. Ah, mas eu não sou capitalista. Não importa, irmão, você pode ser socialista. Se não tiver o dinheiro, morreu o sistema. Acabou. Entendeu? Precisa ter alguma coisa para abastecer a máquina. Então, só que o fazer o dinheiro depende de pessoas, depende de comportamento, depende, cara, do brilho, depende da pessoa estar com tesão de ir lá fazer o negócio, entendeu? Mas pra mim, cara, o principal é as pessoas estarem evoluindo, clientes estarem evoluindo, os meus profissionais, os meus colaboradores estarem evoluindo de vida, evoluindo espiritualmente, evoluindo financeiramente. Porque aí no final você fala, pô, beleza, cara, eu consegui ajudar aqui uma galera a sair do ponto A pro ponto B, né? Lógico que algumas pessoas mudam de caminho, mudam de escolhas, não estão comigo mais, estão melhores, né? Cada um segue seu caminho, mas, cara, o dinheiro não é tudo, não. Mas é um caminho importante. Porque se o amiguinho evolui, você acaba evoluindo também. Total. O cara, efeito dominó. O funcionário evolui, esse funcionário evolui, o outro evolui. Você como pessoa, como profissional também evolui, a tua empresa também como profissional e principalmente o cliente, porque se o cliente estiver feliz, cara... Ah, meu amigo, é o ponto principal, cara. O cliente tem que estar feliz, velho. Ele te contratou pra você sanar uma dor. Pô, tu vai pro hospital por quê, mano? Sim. Pô, tô com dor. Tô com dor. Resolve. Agora, tá no hospital, não tá resolvendo, irmão? Ou você vai mudar de hospital, vai morrer. Não vai ter jeito. E a gente fala muito dessa parceria, né? Deixa eu ver aqui, daqui a pouquinho a gente... Vai dando aí, quanto tempo tem, pô? Aí me avisa. Vai aí, House. Ixi, tá. 8 minutos, né? Tá. Boa. Eu tenho mais quantos minutos aqui pra trocar ideia? Mais uns 10? Mais uns 5? Eu sempre digo que o cliente, quando o cara fala assim, agora eu sou o dono da minha empresa, ninguém mais manda em mim. Errou. É o cliente, agora tem 10, 15, 200 mil pessoas mandando em você, velho. O teu cliente é o teu chefe, cara. É isso, não cara. É isso, não é isso. Cara, eu falo que empreender, Maurício, é igualzinho, cara. Eu acho que deve ser muito parecido, assim, porque é como eu me sinto, assim, cara, é mastigar vidro no precipício. Entendeu? Mastigar o quê? Vidro no precipício. Cara, porque é uma aflição, velho. Você tá comendo vidro, tá vivo, você não sabe se você pula e é melhor, se você fica e começa a morrer devagar. Morrer por causa da dor na boca. Cara, Cacete, meio que isso assim, velho. E também empreender, eu vi uma frase muito do Antônio Silva,
e que ele fala assim, cara, empreender é cuidar de uma creche de adulto. Cara, você vai ter que cuidar de uma galera, velho, que tem 20, 30, 40, 50 anos, cara, que cada um com um problema diferente. Ah, cara, eu preciso agora aqui ganhar uma... eu preciso... hoje eu não posso trabalhar porque meu gato morreu. Cara, hoje eu tenho que resolver meu problema porque meu coleguinha roubou meu iogurte da geladeira. O outro fala, poxa, agora eu preciso de um aumento porque eu troquei de carro e agora não posso abastecer. Mas eu falei, o que tem uma coisa tem a ver com a outra? Que culpa eu tenho se você trocar de carro? Entendeu? Então começa, cara, você tem que ali administrar, cara. Então, comportamento é um negócio muito... Comportamento humano, cara. Você saber trabalhar com pessoas, saber trabalhar com clientes, cara. Comunicação, pra mim, é o ponto principal. E aí vem o ponto, Mal, das palestras que você falou. Cara, por que as minhas palestras hoje, elas são muito focadas ao cara, ensinar o cara a fazer do que ensinar o cara a ser? Primeiro que eu sou muito bom em... Eu falo que eu sou mago da analogia. Eu sempre faço muita analogia pra galera... Quem viu minhas palestras ou fala comigo, eu faço muita analogia pra não ser aquele cara técnico, né? E quando eu sentava na cadeira... E até hoje eu sento na cadeira do aluno, mas eu sentava muito mais lá atrás. Eu sempre ia nas palestras porque era muito difícil eu me ausentar de uma empresa pra ir nos eventos. Então, quando eu conseguia me ausentar da empresa para ir no evento, eu falava, cara, eu tenho que assistir porque meu tempo ele é curto. Eu tenho que ir nas palestras que eu vou sair, aprender e voltar para a empresa e executar para já mostrar para a empresa que eu fui no evento, aprendi, executei e dei retorno para a empresa. Sim. Então, desde quando eu era colaborador CLT lá, eu já pensava em dar retorno para a empresa. Então, eu falava, cara, quando eu tive as primeiras oportunidades de subir pro palco, eu falava, cara, eu vou subir no palco porque pra quem tá me assistindo, ele vai falar, porra, cara, eu vim aqui e valeu cada minuto, cada tempo investido que eu tive aqui, que eu saí, de eu não ter ficado com meu filho, de eu não ter ficado na empresa, eu investi o meu tempo, minha dedicação aqui, o cara me entregou tudo nessa palestra. Então essa palestra, diferente das palestras que eu faço, se é de 20 minutos a 1h30, cara, o cara tem que sair dali e falar, pô, eu aprendi isso, ele me ensinou como fazer essa porra aqui, e aí agora sim, cara, eu vou pegar esse material e aí disciplina e força de vontade de cada um de voltar e aplicar, entendeu? Mas ele não vai sair da minha palestra sem, cara, falar, ó, porra, não valeu a pena, entendeu? Não agrada todo mundo, mas, cara, pra grande maioria, tenho certeza, cara, que o cara sai pelo menos aprendendo alguma coisa diferente. A tua palestra é impressionante e eu falei de você essa semana passada para uma lojista que vende gravatas, inclusive depois eu vou te passar o contato para você. Legal, já vamos vender gravata, pô. Vender gravata, já vende gravata aqui todo dia na reunião. Eu falei com ela e ela me falou assim, Mal, eu preciso vender mais na minha loja própria porque eu tô vendendo muito no meu marketplace. E, inclusive, já contratei uma ferramenta para SEO e eu falei, só um pouquinho. Só um pouquinho. Por que você contratou a ferramenta para SEO? Porque me falaram que era legal. Tá bom, é legal, mas como é que tá o teu ticket médio? Não sei. Como é que tá a tua taxa de conversão? Aí o que me veio na cabeça? Cris falando. Agora eu vou incorporar o Cris. Cadê? Porque a tua palestra é exatamente isso, né? E a tua taxa de conversão? E como é que tá o teu número de sessões? Você sabe se... porque eu também... Outra coisa que ela falou, eu tinha contratado uma agência de mídia e eu não estava vendendo e eu falei, só um pouquinho. Aí eu lembrei também da... Quem te disse que tráfego pago vende? É isso. Aí ela falou assim, mas quem vende é a tua loja. O tráfego pago não vende. Aí eu comecei a perguntar, ela não sabia nada. Eu falei, qual foi a última vez que você abriu o Analytics? Ela, eu não lembro quando eu abri o Analytics. Ela não tem os dados. Ou seja, o trabalho que você faz, que é trazer esse conhecimento, educar o público do que ele tem que olhar. Perfeito. Agora, olha o ponto que é importante. 99% é preguiçoso. Eles não querem fazer o que você faz a tua análise. Perfeito. E quando eles não querem, eles fazem o quê? Eles contratam terceiros para fazer. Perfeito. Quem são os terceiros? São as agências. É isso aí. Então, é exatamente isso. Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas
não sabem o que tem que fazer. Aí quando alguém vai lá e fala, eles também não sabem como usar os dados. Perfeito. Porque realmente eles não sabem, eles não estão preocupados, eles querem comprar produto, vender em marketplace. Então eu lembro sempre de você, eu sempre falo como é importante as pessoas... cara, eu quero vender 10 milhões, não importa quanto que você quer vender. Você tem que olhar para os números. Cara, e pra mim é maravilhoso isso, Mal, porque se tem uma galera que não olha pros números e quer vender mais, pô, pra mim é ótimo, porque eu entrego exatamente isso. Fala, cara, ó, vem aqui, eu vou te montar um cockpit de um carro. Você vai conseguir ver exatamente os principais números da tua empresa. Ele vai te mostrar qual é o problema da sua empresa, se você precisa aumentar teu ticket, aumentar a conversão, trazer mais visitas, em qual canal. E a partir do momento que ele mostrar exatamente isso, eu com o meu time vamos resolver isso. Agora, o que a maioria faz quero vender mais, eu quero andar mais rápido com o meu carro, não sei o que fazer, vai lá e compra uma calota. Não é? Compra uma calota, compra aqueles aerofólio pro carro, dizendo assim, né, vai ficar mais bonito. Exato, olha que beleza. Vou deixar o meu layout, não, esse meu layout aqui, eu não vendo por causa do layout, meu layout tá assim, isso, não é assim? Exato, né, cara? Então, velho, pra mim é ótimo, porque a maioria dos clientes que vem com a gente, cara, onde ele se encanta é isso, porra, eu não sabia disso. Eu não sabia que meu orgânico tava uma droga, eu não sabia que o meu CRM tava ruim, eu não sabia que meu social precisava disso, eu não precisava que minhas mídias, canais XYZ tava assim. E aí, a partir do momento que a gente mostra, e a gente daí... Só que aí existe o ponto. Uma coisa é mostrar, outra coisa é saber o que fazer e fazer. E é onde a gente ganha o cliente, porque a gente executa da ponta a ponta. Executa, né? Exatamente. Acho que já... Cris, eu queria poder ficar mais tempo conversando com você de verdade, Coisa irmão. boa, meu mano. Foi maravilhoso. Imagina, 3 horas aqui ia ser pouco fácil, pra gente, né? Ia ser pouco, mas eu acho que foi importante. Legal. Eu fico muito feliz de conversar, e é legal porque no podcast a gente conversa do nosso jeito, né? É isso aí, da cara. nossa maneira. É sempre muito, muito bom trocar uma ideia com você, aprender com você sempre. Eu quero que você dê uma mensagem, né, final para a galera que está nos ouvindo, né, sobre o futuro, o que as pessoas... O que o profissional, né, o lojista... se você fosse ter que falar uma frase para ele, qual seria essa frase para que ele pudesse performar mais e ser um melhor lojista e vender mais, enfim? Não, primeiro eu quero agradecer você, ao time da Conecon, Fernando, Tati, o Marco, todo mundo lá, cara. Obrigado pela parceria que a gente teve esse longo desse ano, que a gente possa ter mais parcerias assim. Cara, pra quem não me conhece, só digitar aí no Google Mago Vert ou Mago do E-Commerce que vai me encontrar, né? E pra quem quer vender mais, cara, eu falo o seguinte, enquanto houver concorrência, enquanto houver pessoas que têm dinheiro, há oportunidade de vender mais. Ah, mas eu não tô vendendo porque o mercado tá difícil. Cara, se algum concorrente teu existe, dá pra gente tirar a venda dele. Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto cara, trabalhem com quem fale menos e age mais. Então eu sempre termino essa frase que é menos conversinha e mais conversão, irmão. Mais conversão, Cris. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Valeu, obrigado pela presença. Foi uma honra estar aqui com você. E para todos os nossos telespec que estão aqui junto com a gente no nosso Com e Com Educação. Esse foi mais um podcast do Líderes de E-Commerce. Eu sou o Maurício Guimarães, sou o host do podcast. Sigam as nossas redes sociais, dão uma curtida, tem o Com e Com. Ou que você falou das suas redes sociais só também? Só me digitar ali, Mago Vert, o Mago do E-Commerce, né? Do Google, irmão. Vai no chat GPT, onde você quiser, velho, tu vai me achar. Demorou. Então não esqueçam, procurem lá o Cris. Também o Com e Com, o Instagram é Com e Com Oficial. O meu Instagram é @mal.guimarães com 2 S no final. Esse nome eu não sei, eu não consigo mudar, mas vai continuar esse, né? Já ficou. Mal Guimarães, já ficou. E nos sigam, então, nas redes sociais. Façam os comentários, perguntem. Caso vocês queiram, nos chamem pra gente também falar para vocês um pouquinho da comunidade Com e Com. E espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado, valeu e fui!